Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então, dando sequência ao nosso assunto, que é o período democrático ou populista, né? Aquela fase que se estende de 1945 a 1964, hoje nós vamos trabalhar o governo Jânio Quadros, ok? Muito bem. Então, o senhor Jânio Quadros, ele vai governar o Brasil, como vocês podem notar, de janeiro a agosto de 1961, ou seja, apenas 7 meses. Ora, por que isso, gente? Bom, vamos trabalhar um pouco a sua administração, vamos lá, certo? Então, Jânio Quadros é exatamente esse senhor que aqui aparece, certo? Ele era professor de português, ok? E conseguiu, em pouco tempo, uma trajetória política meteórica, saindo de vereador a presidente da República em apenas 15 anos, né, de atuação na política paulista, certo? Muito bem. Então, olha só. Nós vimos na aula passada que o governo JK ele deixou consequências negativas para o Brasil, principalmente em relação à economia, certo? A política desenvolvimentista de JK deixou como herança para o país o crescimento da inflação, o aumento da dívida externa, a desvalorização monetária, o desemprego, entre outras coisas, né? Então, essas consequências negativas desgastaram muito a coligação PSD-PTB, que normalmente, né, fazia os presidentes da República durante a fase populista. Então, pela primeira vez, essa coligação partidária, né, partidos fundados por Vargas, ela não vai conseguir enfrentar a oposição. E a UDN, que era o principal partido de oposição, certo? Formado pelos setores anti-Vargas, né, em especial as elites nacionais e os militares, pela primeira vez ela havia a possibilidade de chegar à presidência da República nessa fase populista. Entendido? Muito bem. E a UDN vai apoiar, então, como candidato, o senhor Jânio Quadros, né? E Jânio Quadros, que se intitulava na época o Homem da Vassoura, né? Uma campanha populista que ele fazia, né? Ele era um sujeito extremamente carismático, tá? Tinha o dom da retórica, da palavra. Então, com seus discursos anticorrupção, ele empolgou a população nacional e acabou vencendo as eleições, derrotando o candidato da coligação PST-PTB, o Marechal Henrique Teixeira Lopes, certo? Pois bem, então, depois de uma trajetória meteórica, né, passando por vereador, por deputado, por governador de São Paulo, por senador, o senhor Jânio Quadros chegava à presidência da República, né? E eleito com quase 40% dos votos, né, com a esperança dos brasileiros de que finalmente havia chegado à presidência um homem capaz, né, de acabar com as falcatruas políticas que ocorreram no país, né, passar o país ao limpo e, principalmente, retomar o crescimento econômico nacional, certo? Muito bem. Ora, pessoal, só que o senhor Jânio Quadros, né, prepotente, arrogante, né, e centralizador, ele vai formar uma equipe ministerial extremamente medíocre. Os seus ministros eram ilustres desconhecidos, né, para o Brasil da época. Pessoas que não tinham competência para exercer determinados cargos. Mas era exatamente o que ele queria. E, na realidade, o que ele pretendia era interferir pessoalmente nos ministérios. Ele mesmo tomar as decisões. Tá? Então, com relação à economia, ele vai iniciar o governo, né, tentando estabelecer uma política de austeridade, né? Ou seja, colocar as contas em dias. Então, para isso, ele vai tentar combater a inflação, reduzir gastos governamentais, retirar os subsídios do trigo e do petróleo, né, que eram financiados pelo governo. Só que as suas medidas, tá, vão provocar um efeito contrário. O que você tem no Brasil nesse momento, a partir dessas medidas tomadas por Jânio Quadros, é a intensificação da crise econômica. Você tem um crescimento ainda maior da inflação, uma desvalorização ainda maior da moeda nacional. Principalmente porque o presidente, tá, ele vai desvalorizar a moeda nacional em 100%, ok? Na esperança de que isso aí pudesse contribuir de alguma forma para o equilíbrio da economia nacional. Só que ele era muito mal assessorado. Né? Não havia uma equipe de economistas competentes para aconselhar o presidente a tomar essas decisões. Na realidade, tá, ele não consultava ninguém, porque ele se achava acima, né, das coisas, acima, inclusive dos seus assessores, dos seus técnicos. E, normalmente, quando ele tomava uma decisão desse porte, dificilmente ele consultava alguém. Era uma decisão dele próprio. Né? É bom lembrar que o presidente não era
formado na área econômica. Ele era professor de português, ok? Muito bem. Então, apesar de ser apoiado pela UDN, né, que era o partido que nesse momento controlava o Congresso Nacional, ele se achava acima do bem e do mal. Acima não só dos partidos políticos, mas acima das instituições nacionais. Né? O que é uma característica, gente, do populismo. Não esqueçam que esse período, né, é o chamado período populista no Brasil. Então, os governantes, a fim de se sobreporem ou a fim de mandar mais que o Congresso Nacional, né, que as Forças Armadas e até mais que o Supremo Tribunal Federal, o que eles faziam? Eles buscavam apoio na própria população, porque para eles, se o povo estivesse do seu lado, nada poderia ficar no seu caminho, eles poderiam tomar a decisão que bem entendessem. Né? E Jânio Quadros era adepto dessas práticas populistas. Inclusive, era mestre na arte de discursar e de manipular as massas em seu favor. Certo? Pois bem, então, com essa prática, né, prepotente, arrogante, achando-se acima das instituições, ele começa a perder aliados. A UDN, que bancou sua candidatura e que o apoiava no Congresso Nacional, ela aos poucos vai abandonando o presidente. Ele começa a se isolar. E, para um presidente não ter o apoio do Congresso Nacional para bancar o seu governo, para apoiar o seu governo, tá? Não é nada bom, certo? A possibilidade que ele seja derrubado por um processo de impeachment é muito grande, certo? Muito bem. Então, ele possui um grande apoio popular, inclusive foi eleito com ele a absoluta dos votos, né? A eleição dele, tá? Não deixou dúvidas. Os demais candidatos que concorreram com ele, no caso, o governador Ademar de Barros, de São Paulo, e o Marechal Henrique Teixeira Lopes, que era o candidato do PSD, não chegaram nem próximo dele. Então, ele tinha amplo apoio popular. E, em função desse amplo apoio popular, ele achava que não necessitava do apoio nem do Congresso Nacional, nem dos partidos, nem das instituições. Tá? Pois bem, é bom lembrar, gente, que nesse momento nós estamos no contexto da Guerra Fria. Né? Nós ainda temos aquela disputa entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Tá? O presidente Jânio Quadros, ele tentou implementar uma política de neutralidade. Então, ele não vai apoiar nem o bloco capitalista e nem o bloco socialista. Né? É bom também a gente lembrar que, para os Estados Unidos, que era o líder do bloco capitalista, quem não é meu amigo é meu inimigo, certo? E uma outra coisa aqui interessante é que, apesar de se dizer contrário, né, tanto aos capitalistas quanto aos socialistas, o senhor Jânio Quadros recebeu no Palácio Planalto, certo? E condecorou com a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, nada mais nada menos do que o senhor Ernesto Che Guevara, ministro cubano, né? E que era um dos grandes ícones, tá, da Revolução Cubana, que implantou em Cuba, na América Central, né, o regime socialista em 1959. Okay? É claro que essa medida acabou causando uma grande polêmica no Brasil, certo? A política presidencial parecia que oscilava entre medidas ridículas e medidas polêmicas. Tá? Lembrando que, ao assumir o poder, ele tomou algumas medidas consideradas ridículas, como, por exemplo, proibiu a briga de galo, proibiu o uso do lança-perfume, que era muito comum no carnaval brasileiro da época, certo? Proibiu o biquíni de praia, não só nas praias, mas também nos desfiles de moda naquela época, que era uma coisa muito comum, certo? Restringiu as corridas de cavalo e assim por diante. E agora, além dessas medidas consideradas ridículas, né, o presidente tomou uma medida polêmica, que é exatamente condecorar o ministro cubano Ernesto Che Guevara. Né? Além disso, o presidente ele vai se aproximar do bloco socialista. Né? Ele vai reatar relações com a União Soviética, que estavam suspensas, inclusive relações comerciais. Tá? Ele alegava que o Brasil, a partir do momento que reatasse relações com a União Soviética, ganharia um novo mercado, aumentando assim o volume das exportações nacionais, e que isso seria possível para o Brasil. Certo? Pois bem, então o que vai acontecer é que essas suas atitudes intempestivas, autoritárias, né, polêmicas e ridículas, vão acabar em pouco tempo desgastando a sua imagem e levando o presidente a perder o apoio dos seus aliados, do Congresso Nacional, e também de parte do eleitorado que havia acreditado que aquele homem, né, que se dizia homem da vassoura,
que veio para varrer a corrupção do país, né? Realmente teria condições de estabelecer em nosso país uma boa administração que favorecesse principalmente as camadas populares. Tá? Mas, na realidade, não era isso que estava acontecendo. O que o presidente estava demonstrando é que ele não tinha, de fato, nenhum projeto para o país. Ok? Então, a sua política era desprovida de qualquer projeto que pudesse realmente alavancar o desenvolvimento nacional e trazer o bem-estar social. Tá? Principalmente porque a sua equipe de ministros, né, era uma equipe simplesmente medíocre. E o próprio presidente é que, de fato, tomava decisão nos diversos ministérios. Certo? Muito bem. Então, aos poucos, ele vai perdendo o apoio do Congresso Nacional. E, para o presidente, perder o apoio do Congresso Nacional é, de fato, uma coisa, né, difícil, porque nós sabemos que uma proposta presidencial ela só vai se tornar lei depois que o Congresso Nacional aprova. Né? E o senhor Jânio Quadros ele vai perder o apoio totalmente do Congresso Nacional. Ora, então, isolado no poder, né, sem o apoio de seus aliados, sem o apoio do Congresso e afastado daquele eleitorado que o elegeu, o presidente, então, tenta um golpe. Em carta enviada ao Congresso Nacional, e surpreendendo a todos, ele solicita a sua renúncia do cargo, alegando que forças terríveis o impediram de governar. Né? Essas forças terríveis, ele nunca explicou quais eram elas. Tá? Mas, na realidade, gente, acredita-se que essa carta de renúncia que ele enviou ao Congresso Nacional não passava de uma tentativa de golpe. Por quê? Ora, o presidente achava que, como ele foi eleito com a maioria absoluta dos votos, o povo estava do seu lado. E o povo, a partir do momento que tomasse conhecimento dessa sua renúncia, não aceitaria. Né? Ele voltaria ao poder nos braços do povo. E, respaldado por um amplo apoio popular, aí sim ele poderia assumir a presidência da República e tomar a medida que ele achasse necessário para o Brasil. Certo? Ele esperava também que as Forças Armadas não concordassem com a sua renúncia e que o próprio Congresso não aceitasse a sua renúncia. Só que, infelizmente, o tiro saiu pela culatra. Né? O Congresso se reúne para apreciar a carta renúncia do presidente e, apesar de alguns governadores estaduais intercederem em favor do presidente, tá? O Congresso Nacional acaba aceitando a carta de renúncia e a renúncia acaba se concretizando. E dessa forma, o senhor Jânio Quadros, né, termina o seu governo com apenas 7 meses na administração nacional. Ok? Muito bem. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essa renúncia de Jânio Quadros aqui com esse vídeo. Vamos lá. Jânio Quadros é talvez o personagem mais surpreendente da política brasileira. Eleito presidente da República com uma votação esmagadora, ele toma posse em janeiro de 1961, mas renuncia misteriosamente 7 meses depois, deixando apenas um bilhete. A década de 1960 nasce com as cores quentes da contracultura, mas a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética divide o mundo. O avanço da esquerda em países como China, Coreia do Norte e Cuba preocupa os norte-americanos, que veem no comunismo uma ameaça ao capitalismo. No Brasil, o presidente Juscelino Kubitschek termina o seu mandato inaugurando a nova capital do país, Brasília. As eleições se aproximam e o favorito é o ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros, o carismático homem da vassoura, que promete varrer a corrupção. Como era de se esperar, Jânio é eleito e logo toma medidas inusitadas. Proíbe briga de galo, hipnotismo em público, lança perfume e o uso de biquíni em praias e em concurso de Miss.
faz cortes nos gastos públicos, mas fica sem apoio no Congresso. É contra o comunismo, mas condecora Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, o que irrita os militares. Isolado politicamente, ele tenta uma última cartada. No dia 25 de agosto de 1961, entrega sua renúncia ao Congresso Nacional. Ninguém entende nada. Jânio talvez esperasse que os militares ficassem do seu lado, ou então que deputados e senadores não aceitassem o seu pedido e lhe dessem mais poderes para governar. Vários governadores o apoiam e tentam convencer o presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, a recusar o pedido de renúncia. Mas é inútil. O problema é saber quem entra no lugar de Jânio. João Goulart, mais conhecido como Jango, é o vice-presidente da República e o primeiro na linha de sucessão, mas está em viagem oficial pela China comunista de Mao Tse-tung. Na hora de votar, dona Dina. Muito bem, gente. Então, vamos ficar por aqui por hoje, né? Na próxima hora, nós vamos analisar o governo João Goulart, que na condição de vice de Jânio Quadros é quem vai assumir a presidência a partir desse momento, né? E vai ser um governo extremamente polêmico, porque enquanto o Jânio Quadros era acusado de simpatizar, de flertar com o comunismo, né? João Goulart era comunista convicto. Inclusive, quando nós vimos agora, ele estava em visita à China comunista, né? E é claro que isso aí vai alarmar a elite nacional, que era a favor do capitalismo e pró Estados Unidos. Mas na próxima hora a gente vai trabalhar isso aí, tá bom? Então, por hoje ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.